entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Professor, uma pergunta de Vitor Freitas, do cebahia.com. Dado em situações em que não tem Daniel em campo, por que apostar em 3 peças com características praticamente iguais ao meio campo, tendo Pablo ainda sem chances como titular? Bom, primeiro que são coisas completamente diferentes, né? A condição técnica dos adversários que nós enfrentamos ultimamente precisa ser levada em consideração, da nossa dificuldade com a ausência do Daniel, né, no aspecto jogar, mas existe principalmente a condição de um outro momento do jogo, que é quando a gente está sem bola. Então, hoje, diferente do jogo da semana passada contra o Flamengo, nós entramos com uma proposta muito mais definida, muito mais bem definida em relação à contenção, em relação à marcação. Não dá para jogar tudo que a gente fez hoje no lixo. Tiveram muitas coisas boas que aconteceram com essa formatação de 3 jogadores e mais de contenção no meio. Óbvio que é o eterno cobertor curto do treinador, né? Às vezes, quando você quer reforçar a sua defesa, abre mão um pouco da chegada ofensiva. E quando você quer reforçar o lado ofensivo, às vezes desguarnece a defesa. O placar elástico se deu depois por uma condição de erros individuais que fazem parte da partida do jogo. Mas o coletivo, em cima da estratégia, não vou jogar tudo no lixo. Del Machado, Feras da Bola, Marcelo Muniz, do Galácticos Online. Dado como explicar os 8 gols em 2 partidas e não fazer nenhum, e o que falta para a sua equipe ter uma constância na Série A? Bom, a constância, né, começando pelo final, a constância ela é uma condição de campeonato que dificilmente uma equipe consegue ter. As 20 equipes, né, incluindo os líderes do Palmeiras, por exemplo, há umas 5, 6 rodadas atrás, viviam um momento de estabilidade muito grande. Hoje é a gente que vive. Hoje a gente vive esse momento de estabilidade. Acho que ninguém aqui está fechando os olhos para esse momento de estabilidade. É um momento de ter tranquilidade. Foram 3 jogos pesados, 3 resultados muito ruins. Mas nós teremos aí penso eu, nós temos uma condição de evolução com os próximos adversários no Campeonato Brasileiro lá na frente. Talvez com mais opções de jogadores que estão chegando, né? Que estão em treinamento e tentando melhorar ainda mais a sua performance para que possam contribuir futuramente conosco. E o momento é um momento de ter um pouquinho mais de serenidade, de reflexão, mas é um momento que vai passar. Reginaldo Lima, Sociedade News de Feira. Dado sua estratégia nos últimos jogos, tem prejudicado os atacantes e ainda por cima o time leva muitos gols, sendo a defesa mais vazada da competição. Você considera que tem sido infeliz nas suas escolhas? Bom, eu reconheci no jogo passado uma condição onde pus em campo os melhores jogadores que o Bahia tinha tecnicamente, né? Eles estavam em campo ao mesmo tempo. Lógico, vou deixar claro, os melhores jogadores à disposição do Bahia tecnicamente estavam em campo no jogo contra o Flamengo. Isso foi prejudicial, onde a nossa equipe acabou se expondo demais. Então, fiz a reflexão, até depois mesmo da coletiva, conversei com os jogadores, entendia que nós não necessitaríamos de trocar tiros contra o Flamengo, e entendendo que o Atlético tem um dos maiores elencos da Série A, penso eu, até melhor do que o Flamengo. Os 3 maiores elencos da Série A são Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, e entendo que o Atlético até supera esses outros 2 adversários. Então eu entendia que não precisava trocar tiros aqui com o Atlético. Fizemos um jogo um pouco mais conservador, fizemos um jogo onde a gente precisava se defender melhor. Entendo que nós defendemos muito melhor do que no jogo passado, visto que o adversário teve pouquíssimas chances claras de gol. Concordo que a gente acabou não tendo tantas chances claras assim, mas beliscamos um pouquinho o nosso adversário, tivemos umas bolas paradas boas, umas bolas aéreas boas, mas longe daquilo que a gente entende como ideal. Então, eu passo por um processo de evolução, de reflexão, de melhora. Entendo que a estratégia do jogo passado foi ruim, foi um erro, mas a de hoje não. Nilson Luiz, Itapuã FM. 3 derrotas seguidas, com 9 gols sofridos após Lígia entrar na zaga e nenhum gol marcado. Por que Luiz Otávio saiu da equipe? São condições muito específicas, muito individuais. Defender uma hipótese numa oportunidade como essa, fatalmente faz, né, um dos lados pesarem um pouco mais. E eu não vou jamais, em hipótese nenhuma, falar a respeito do que defender as minhas ocasiões
falando em relação à preferência de um jogador ou outro, porque todos os jogadores que estão no Bahia, eles fazem parte de um elenco extremamente dedicado. São jogadores que fazem o seu melhor pelo clube, que dão o seu melhor e que eu, obviamente, como comandante, vou valorizar todos eles, vou valorizar todos os jogadores. E essa avaliação, essa avaliação é uma avaliação muito, podemos dizer assim, específica. Eu não sei quem fez a pergunta ou quem fez as outras perguntas, mas há bem pouco tempo existiam alguns questionamentos individuais sobre outros jogadores. Por que não tira? Por que não faz? Por que não faz? E essa é uma condição que eu sei que eu vou conviver durante muito tempo, né? A função de treinador, ela é essa, né? É de tomar as decisões mais coerentes e as melhores possível para o nosso clube, pensando sempre no melhor para o Bahia. E para o momento eu optei pela entrada do Liger. E vamos esperar o que é que... não esperar, mas vamos refletir sobre tudo. A única coisa que eu não vou fazer é generalizar, como o colega da pergunta fez, de associar a quantidade de gols tomadas a um jogador só, que isso aí não funciona no lado profissional interno, no lado do vestiário. Ulisses Gama, Bahia Notícias de Salvador FM. Foi justamente em um jogo contra o Atlético no ano passado que o Bahia precisou se reinventar e utilizou o Patrick pela primeira vez. Diante das recentes perdas, não seria o momento de dar minutos a jogadores do transição, a exemplos de Raniel, Pablo e Everson? Bom, o tal momento de reinvenção, que eu concordo, ela foi cercada de muitas convicções naquela oportunidade, né? O Patrick, ao jogar naquele momento, ele já era um destaque acima da média no Sub-20, já vinha fazendo um Campeonato Brasileiro Sub-20 muito bom, onde acompanhei em loco todos os jogos. Então, a entrada dele naquela oportunidade foi uma condição muito mais fácil do que qualquer outra entrada de um atleta do transição hoje. O meu trabalho, todos sabem disso, tem um olhar muito amplo para o que vem acontecendo na equipe de transição. Hoje tinham mais 2 jogadores da equipe de transição relacionados. Um deles entrou em campo, que foi o Raniel, que vem tendo um pouquinho mais de minutagem do que outros. O que eu posso afirmar é que existe uma diferença grande, e a gente não pode desprezar, entre o Campeonato Brasileiro da Série A e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E o Campeonato Estadual, inclusive. Então, estou com muita atenção voltada para a base do Bahia, para o Sub-20, para a equipe de transição, inclusive trazendo alguns jogadores, mas eu entendo que existe uma convicção um pouquinho maior em relação às escalações que estão indo a campo, ainda pensando na evolução dos outros jogadores que não foram. Manuel Messias, Rádio Sociedade. Dado o que você tirou de exemplo negativo nesse jogo de hoje para buscar corrigir para o jogo de quarta? Eu acho que a estratégia em povoar o meio, ela surtiu efeito. Nós sabíamos que o Atlético é um time que explora muito o meio, e num deslize nosso, né, justamente no momento em que nós não preenchemos esse espaço do funil, que eu costumo chamar os atletas, aconteceu o primeiro gol. E o primeiro gol foi uma fatalidade nossa, coletiva, um erro nosso, mas uma qualidade do adversário. Os outros 2 aconteceram, infelizmente, em erros, né, que fazem parte, porque os jogadores estão em campo, às vezes, para errar, às vezes, para acertar. Tentar corrigir o máximo possível dos erros individuais, porque o placar de 1-0 no jogo de quarta-feira nos deixa vivo na Copa do Brasil. O placar de 3 não. São completamente diferentes as condições que a gente entende. Vamos juntar os cacos, vou procurar, obviamente, o melhor para o Bahia para quarta-feira, mas volto a falar, não vou jogar tudo no lixo. Acho que o placar de 3-0 foi um pouquinho mentiroso em relação ao que as duas equipes apresentaram e principalmente ao que o Bahia apresentou de forma defensiva hoje. Gerson Baraúna, na Rádio Excelsior, Manuel Pititinga, Rádio Transamérica. Como explicar uma postura que vinha dando certo quando o Bahia tentava jogar o jogo para uma mudança radical, tentando sem conseguir marcar seus adversários e perdendo sem esboçar reação diante dos adversários? Onde a equipe falhou hoje, mesmo com a contenção com os 3 volantes? A explicação é muito simples, né? As mudanças de peça nos trouxeram algum desequilíbrio. As saídas de jogadores que estavam encaixados, vamos assim dizer, e que faziam peças fundamentais. Não estou aqui chorando o leite derramado, mas a saída do Daniel e do Tassiano na condição ofensiva, na condição da construção, elas fazem um efeito muito grande para as reposições não terem as mesmas características e sermos forçados a mudar desenho. Isso é uma condição óbvia. O Juninho, mesmo sendo zagueiro, também contribuía muito. Mas volto a falar, sem chorar o leite derramado, a gente precisa buscar as soluções. As minhas soluções, elas talvez para o momento não estejam surtindo o efeito esperado. Tentei fazer uma equipe mais técnica contra o Flamengo, tomamos 5. Hoje tivemos uma equipe mais de contenção.
volto a falar, enquanto nós estávamos com as guardas altas, nós tomamos um gol, né? Penso eu que os outros 2 poderiam facilmente ser evitados, sem menosprezar o que o adversário tem de qualidade, mas também sem estabelecer uma condição de muita diferença em relação à questão técnica do que vai acontecer na quarta-feira. Terei o maior cuidado possível de buscar as soluções para o momento. É um momento ruim, é um momento de instabilidade, não quero passar pano em cima disso. São 3 derrotas seguidas, mas eu sei também como as derrotas aconteceram, contra os adversários que elas aconteceram e com a dificuldade em relação à escalação de equipe com essas 2 equipes. E entendo também que o futuro próximo o Bahia terá um pouquinho mais de opção, um pouquinho mais de jogadores à disposição, e a gente com isso vai ganhar um pouquinho mais. Fábio Passos, Jogo Aberto, Band Bahia. Dado mais uma vez, você não acha que demorou para fazer mudanças que dessem mais ofensividade ao time? É uma condição relativa, né? Porque citei muito o exemplo do jogo passado para esse. Citei também as ausências de algumas peças fundamentais para fazer a nossa equipe jogar um pouco mais. São peças que fazem falta. Qualquer equipe no Brasil, quando perde um titular, ela sente, né? Algumas equipes elas sentem menos, como o Atlético Mineiro, como o Flamengo, como o Palmeiras. O Bahia sente, sim. E as soluções precisam ser dadas, lógico. Mas o equilíbrio é o mais importante, né? Às vezes se pensa muito na ofensividade e o reforço ofensivo não acontece e a condição defensiva acaba sendo desguarnecida, como foi no jogo passado. Então, acho que tudo no tempo certo, vamos fazer nosso trabalho mais bem feito para que na quarta-feira a gente tenha um resultado diferente. A última pergunta, Marion Júnior, Metrópole FM. Dado é sempre falado de reforços em coletivo e se fala de 1 ou 2 peças. Com esse elenco, pode acabar prejudicando a sequência do seu trabalho? E ele emendou perguntando por que você tirou o Rossi, que aparentemente era o melhor em campo. Nós temos muita consciência em relação ao nosso elenco e também à necessidade, né? Já falei, tem 2 jogadores contratados que não estrearam, né? Estão esperando a janela ser aberta. Nós temos ainda o Daniel, que vai agregar um pouco mais pós-punição, depois da punição do STJD. Já são 3, podemos dizer, são 3 reforços e a nossa direção ainda tem buscado aí no mercado a possibilidade de contribuição maior para que a gente ganhe um pouquinho mais de firmeza, né, num campeonato tão duro, tão difícil quanto é o brasileiro. A troca do Rossi não foi uma troca técnica, eu até concordo. O Rossi vinha fazendo uma boa partida, uma partida de regular boa. Apenas precisava dar uma oxigenada no nosso time. A gente perdia já por 1-0 e entendia que precisava fazer a troca de um dos lados para ganhar um pouco mais de profundidade. E, ao mesmo tempo, a troca do outro lado também era salutar. Então, às vezes, as trocas não são técnicas, às vezes estão buscando algo de diferente. O Michael Douglas, assim que entrou, ele já fez 2 jogadas individuais muito boas, sofreu falta na entrada da área, nos proporcionou uma condição de finalização, deu, no primeiro momento, aquela reagida que esperava, né? Dar aquele susto no adversário, fazer uns confrontos individuais e jogar um pouco mais a nossa equipe para o campo adversário. E isso só acontece, infelizmente, com trocas, né? Se eu escolhesse, talvez, fazer a troca por um outro atleta, eu cairia talvez, falo talvez, porque a gente não tem bola de cristal, mas cairia talvez na condição de erro de desguarnecer a defesa. E contra o adversário tão qualificado quanto é o Atlético, é necessário medir muito bem quais são as armas que nós temos à disposição e quais aquelas que precisam ser colocadas para a trocação, para a troca de tiros. Então, essa foi a minha opção, a minha opinião em relação à troca do Rossi. Concordo, volto a falar, Rossi vinha fazendo sim uma boa partida, mas nem sempre as trocas, né, são feitas apenas por uma questão técnica. Existem questões físicas, existem questões táticas e algumas situações estratégicas para tentar dar uma o Atlético já voltou para o intervalo com 2 trocas assim, muito rápidas e jogadores que poderiam mudar um pouco o desenho. Então, com 1-0 contra, pensei em dar uma chacoalhada, dar uma oxigenada na nossa saída, ganhar 2 jogadores velozes e o Michael entrando com um pouco mais de gás, né, com tanque cheio para tentar surpreender o Atlético.